Bom, e para encerrar então a nossa videoaula, a gente vai tratar de dois assuntos bem mais fáceis, mais rápidos, tá? São as curvas de aquecimento e a separação de misturas. Vamos começar pelas curvas de aquecimento. Vocês estão vendo aí no slide de vocês. Viram, né? Então agora olha para a lousa. Ela veio para a lousa também. Olha que incrível. A gente tem aqui uma curva de aquecimento. O que é uma curva de aquecimento? É um gráfico que mostra como uma substância muda o seu estado físico conforme a gente aumenta e diminui a temperatura. Então a gente tem no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo em minutos. Então a gente vai observar o que acontece com uma substância, tá? Pode ser uma mistura também, ou seja, enfim, com uma porção de matéria, conforme eu vario a temperatura com o tempo. Tá? Então olha só, vamos ver aqui. Vocês podem observar aqui na lousa que a gente tem, né? Coloquei de cores diferentes, não foi à toa, né? Eu coloquei aqui 3 regiões de preto e 2 regiões de vermelho. Então a gente percebe que tem 3 subidinhas, não tem? 3 subidinhas que eu desenhei de preto. Essas 3 subidinhas são o quê? São os 3 estados físicos da matéria, que é o estado sólido, líquido, gasoso. Por isso que eu falei que uma curva de aquecimento mostra o que acontece com os estados físicos conforme muda a temperatura, beleza? Então os 3 estados físicos, tá? Como chama mesmo a mudança de sólido para líquido? Você na sua casa, provavelmente, confio em ti, você falou fusão. Então, fusão vai ser essa região vermelha, esse patamar, tá? Essa coisa reta aqui. E do líquido para o gasoso, a gente tem outro patamar, que é a vaporização. Ou ebulição, vamos colocar a ebulição aqui também. Porque lembra que eu falei que existem vários tipos de vaporização. A ebulição é um deles, tá? A vaporização ela pode ser ebulição, pode ser evaporação, pode ser calefação. Eu não entendi detalhes, mas enfim, vaporização, ebulição. Vamos usar como sinônimo agora, tá? Mas vocês devem ter percebido o quê? Então olha só, conforme eu aumento, conforme eu mudo, eu vou subindo o estado sólido, o que vai acontecendo com a temperatura? Ela vai subindo, ó. Ou seja, a temperatura no estado sólido não é constante. A mesma coisa aqui, ó. A temperatura aqui não é constante. Se eu pegar diferentes pontos na linha do líquido, eu vou ver que eu tenho diferentes temperaturas. Ou seja, nos estados sólido, líquido e gasoso, a temperatura varia. A temperatura está mudando, ela está variando, beleza? Porém, quando a gente olha aqui para o patamar, para a fusão e para ebulição, vaporização, a temperatura é constante. Por isso que é uma linha reta, está constante aqui. Ou seja, durante as mudanças de estado físico, fusão e ebulição, a temperatura é constante. Então, durante a fusão, ebulição, a temperatura é constante. E é isso que o vestibular cobra, ele fica perguntando lá, igual um tonto, e a gente respondendo. Ah, a fusão muda a temperatura. Lógico que não. Fusão é a temperatura constante. Ah, e durante o estado líquido, a temperatura ela vai aumentar? Pô, durante o estado líquido aumenta a temperatura, porque a temperatura varia. E durante a ebulição? Não, durante a ebulição ou qualquer outra mudança de fase, a temperatura é constante. Tá? E assim por diante. Tá? Esse padrão de gráfico que vocês estão vendo, em que a gente tem um patamar e outro patamar, em que a fusão e a ebulição possuem temperaturas constantes, é um gráfico de uma substância pura, como por exemplo a água destilada. Beleza? E o nosso último assunto vai ser o quê? A gente vai falar sobre o assunto de hoje, né? Porque ainda tem muito assunto para trabalhar. O próximo assunto de hoje, você pode ver aí no slide, é o quê? Separação de misturas. Esse é um assunto extremamente grande, enorme, que a gente vai simplificar aqui nos principais processos, os 3 processos mais difíceis. Mas no seu material complementar, você vai ter o que aí? Você também tem uma tabelinha com todos os processos de separação de misturas, beleza? Os principais estão aí, ó. Olha só no slide, decantação. O que é decantação? É um método de separar uma mistura homogênea, heterogênea, formada de um líquido com um líquido. Então, você foi lá, não sei por que você queria fazer isso, mas misturou água com óleo. Você vai catar água com óleo, colocar nesse funil de decantação, que é esse funil que vocês estão vendo aí na imagem do slide. O que vai acontecer? Você vai abrir uma torneirinha, a água vai escorrer. Fechou a torneirinha? Depois você abre e escorre o óleo. Tá?
Então você fez uma decantação. Logicamente a decantação ela só é possível porque existe diferenças de densidade entre a água e o óleo. Ou seja, óleo fica em cima porque é menos denso, água fica embaixo porque é mais densa, mais pesada, como eu já falei. Olha só a segundo método de separar uma mistura, que é a destilação simples. A destilação simples ela é usada para a produção de água destilada. Então a gente vai separar uma mistura homogênea, tá? No caso de água mais sais minerais, por exemplo, em que nós temos uma mistura homogênea de sólido com líquido. Então o que acontece? A água começa a aquecer, ela vai vaporizar, os vapores de água serão resfriados numa região que é o condensador, que você está vendo no slide, e aí a gente vai obter depois a água pura, a água destilada, enquanto que os sais minerais ficaram aqui. Então isso é destilação simples. E o último processo que a gente vai trabalhar é a destilação fracionada. Essa destilação é um processo mais complexo, é um aperfeiçoamento da destilação simples. E ele é usado para fazer o quê? Fazer destilação de misturas homogêneas formadas por líquido e um líquido. Ela é usada no fracionamento do petróleo. Então, cara, caiu o fracionamento do petróleo, enfia lá, destilação fracionada. É o processo usado para fazer o fracionamento do petróleo. O que acontece? Começam a subir o primeiro vapor. Tá? É uma mistura de líquidos com líquidos. Então, a primeira substância começa a vaporizar e vai ser coletada. Para evitar que outras substâncias vaporizassem e contaminassem o meu produto final, vai existir uma torre de fracionamento, que está aí em cima, você pode ver no slide, por isso que chama destilação fracionada, porque tem uma torre de fracionamento. E essa torre de fracionamento vai permitir com que vapores que estão surgindo, que poderiam contaminar o meu produto final, voltem para a solução inicial. Então ela força os vapores a voltarem para o recipiente onde estavam. Então não contamina o produto final. Tá? Esses são os processos mais empregados. Como que cai no vestibular? Enem gosta muito de separação de mistura, mas o Enem é esperto, cara. O Enem não vai te perguntar o que é isso, o que é aquilo. O Enem vai usar a separação de misturas e vai aplicar a separação de misturas no tratamento de água e no tratamento de esgoto. Não é só o Enem, mas o Enem principalmente. Beleza? E a gente vai ver isso numa das dicas do Personal Educa. Tá? Por hoje é só. A gente se vê na próxima videoaula, ou melhor, você me vê, né? Porque eu não te vejo. Mas na próxima videoaula a gente se encontra. Beleza? Por hoje é só.